A paz do Senhor Jesus, hoje eu trago mais uma vez uma palavra abençoada da parte de Deus para o teu coração, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 21, que diz: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Aleluia! A palavra de Deus diz: aonde estiver o teu tesouro, está também o teu coração. Porque na Bíblia a palavra coração se refere à mente, aos pensamentos. Então por isso Deus diz que a gente não deve juntar tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem e os ladrões roubam, mas nós devemos juntar tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome e nem ninguém irá roubar, nenhum ladrão irá roubar aquilo que a gente juntou no céu. Por isso, nós temos que nos preocupar aonde está o nosso coração, aonde está os nossos pensamentos, qual o tesouro que nós temos. Ou seja, essa palavra não quer dizer que se a gente não tem que juntar tesouros na terra, não quer dizer que a gente tem que viver uma vida de miséria, mas quer dizer que nós não temos que colocar como prioridade os bens materiais, ou qualquer outra coisa que não seja o reino de Deus, que não seja o nosso Senhor Jesus. Então, por isso, nós temos que nos preocupar com o reino de Deus, com a nossa prioridade. Qual é a nossa prioridade? Nós estamos colocando acima de Deus as coisas mundanas, as nossas necessidades, os bens materiais? Ou nós estamos colocando como prioridade em nossa vida o nosso Senhor Jesus, o reino de Deus? Então, onde está o nosso tesouro? Aonde está a nossa prioridade? Onde está? Quando as pessoas colocam o seu tesouro, ou seja, a sua prioridade, como as coisas mundanas, coloca a sua prioridade nos bens materiais, termina deixando Deus e o reino de Deus em segundo plano. E isso é muito perigoso, porque muitas pessoas se preocupam tanto com as coisas mundanas, se preocupam tanto, muitas vezes, em fazer uma faculdade, coloca aquilo ali como um objetivo, uma prioridade que fica acima dos ensinamentos de Deus, fica acima do reino de Deus, fica acima das qualidades, dos frutos do Espírito que nós que somos filhos de Deus deveremos ter. E aquele tesouro, ou seja, aquela prioridade, fica acima das coisas de Deus, fica acima do nosso Senhor Jesus. E aquele tesouro não é as coisas relacionadas ao céu. Aquele tesouro são bens materiais, é uma faculdade. Muitas vezes pessoas querem casar e às vezes colocam até o casamento acima das coisas do céu, acima do reino de Deus, acima do nosso Senhor. Já ouvi pessoas preocupadas com o dia em que Jesus irá voltar, porque não quer que Jesus volte antes dele se casar, antes dela se casar, não quer que Jesus volte antes dela conquistar o seu emprego ou até mesmo passar numa universidade. E o reino de Deus, as coisas santas, aquilo que está nos céus, o nosso Senhor Jesus, está acima de faculdade, está acima dos bens materiais, está acima do casamento, está acima de tudo e de todos. Então, o nosso tesouro, ou seja, a nossa prioridade, deve estar com as coisas santas, deve estar nas coisas relacionadas a Deus, deve estar no reino de Deus. É aí que deve estar a nossa prioridade, o nosso tesouro. Quando nós colocamos a nossa prioridade em Deus, as demais coisas serão acrescentadas. A palavra de Deus diz que nós devemos buscar primeiramente o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Então, quando a gente busca Deus, quando a gente se preocupa em temer a Deus, em obedecer a palavra de Deus, quando a gente se preocupa em orar, quando a gente se preocupa em louvar a Deus, quando a nossa prioridade está no reino de Deus,
nós começamos a viver o sobrenatural de Deus. E com certeza as demais coisas serão acrescentadas, aquilo que nós necessitamos. E por isso muitas pessoas não têm uma vida de paz, uma vida feliz, uma vida onde a pessoa será bem-sucedida, porque muitas vezes ela coloca o seu tesouro numa faculdade, num casamento, até mesmo numa pessoa, coloca o seu tesouro, ou seja, a sua prioridade nos bens materiais, esquecendo assim de Deus, esquecendo que Deus ele é a nossa prioridade. E aí tudo vai de água abaixo, porque a pessoa não tem colocado o Senhor como sua prioridade. Não tem colocado o Senhor Jesus como o seu Senhor, tem colocado outras coisas como sua prioridade. E por isso, tudo vai de água abaixo, nada dá certo, a pessoa não fica bem-sucedida, a pessoa muitas vezes quebra a cara e não sabe por quê. Porque é claro que nós devemos lutar sim pelos nossos objetivos, é claro que nós devemos crescer financeiramente, é claro que nós devemos ter uma vida próspera. Mas isso aí vem depois, quando nós colocamos o nosso tesouro no reino de Deus. Onde está o nosso tesouro? Aonde o nosso tesouro estiver, ou seja, aonde a nossa prioridade estiver, estará o nosso coração. Então, quando nós colocamos a nossa prioridade no reino de Deus, os nossos pensamentos, que é o nosso coração, a nossa mente, que é o nosso coração, vai estar voltada para as coisas do céu, vai estar voltado para o reino de Deus. E quando nós colocamos os nossos pensamentos para as coisas mundanas, quando nós colocamos a nossa prioridade nas coisas mundanas, os nossos pensamentos vão se voltar para a parte mundana, vai se voltar para os bens materiais, vai se voltar para as coisas que não vai nos levar a nada. Porque nós estamos aqui para que a gente venha crescer espiritualmente, para que a gente venha ser digno de ter uma vida em retidão, uma vida diante de Deus. E é claro que muitas vezes as pessoas não têm isso, porque não têm colocado o seu tesouro no reino de Deus, tem colocado a sua prioridade em coisas mundanas. Então essa palavra de Deus vem para o meu coração e para o teu coração, para que a gente venha sim se preocupar em primeiramente buscar o reino de Deus, para que depois as outras coisas venham a ser acrescentadas, para que depois a gente venha sim ser bem-sucedido, ser próspero, viver uma vida de paz, porque nós colocamos como prioridade em nossa vida o reino de Deus. Então é isso que essa palavra nos diz, é isso que Deus ele está nos falando através dessa palavra. Então se preocupa a partir de hoje. Eu não sei onde está o teu tesouro, eu não sei qual é a tua preocupação, eu não sei onde você tem colocado a sua prioridade, mas o que eu sei é que a sua prioridade anda lado a lado com o seu coração. Então, a partir de hoje, coloca a tua prioridade no reino de Deus, descansa o teu coração, se preocupa em servir a Deus primeiramente, se preocupa em buscar a Deus primeiramente, para que as demais coisas venham a ser acrescentadas, para que você venha a ser bem-sucedido na sua vida, para que você venha ter paz, alegria, para que você venha deixar o Senhor Jesus habitar com o seu Espírito Santo em você, para que você venha deixar realmente o Senhor Jesus ser o seu Senhor. Porque quando nós colocamos a nossa prioridade no mundo, nós estamos colocando o mundo como nosso Senhor e não o Senhor Jesus. Então isso é muito perigoso. Fica com esta palavra no teu coração, que o Senhor Jesus continue abençoando a tua vida. Amém?